vamos começar a revisão falando sobre a oferta de moeda. O tema do nosso curso, como eu disse, é moeda. E nós precisamos entender o que é moeda e como é que ela é criada. Nestas aulas de hoje e as próximas, eu vou apresentar a visão do livro-texto, que já é suficientemente complicada, vocês já viram, mas eu vou mostrar com um pouco mais de detalhe. Eu poderia resumir essa aula e liberar todos vocês para tomar um cafezinho, dizendo, olha, moeda é isto aqui. Né? Uma é de 10, outra é de 20. É o dinheiro, né? A moeda seria uma rodinha metálica na linguagem corrente. Mas isso é dinheiro e a moeda também é dinheiro. E a questão é como é que se cria isso, quem é que opera, administra a criação desses pedaços de papel. Aqui nesse pedaço de papel está escrito Banco Central do Brasil, Deus seja louvado, R$20, assinatura do Guido Mantega e do Henrique Meirelles. As duas têm as mesmas assinaturas. E todas têm na frente uma imagem da República, não sei por que isso aqui é República, deve ser uma estátua clássica conhecida, e atrás animais da fauna brasileira. O Brasil já teve várias moedas, no passado elas, em outros momentos, elas continham figuras brasileiras, personagens brasileiras importantes na nossa história. Eu vou apresentar primeiro a versão, vamos dizer, do que é o Banco Central hoje. Não é hoje em 2011, é hoje no livro-texto. Depois nós vamos mostrar o que seria o Banco Central em 1913, quando foi criado o Federal Reserve, e o que é o Banco Central em 2012. Para entender qualquer organização jurídica, qualquer instituição, nós, economistas, começamos por entender o seu balanço, o balancete do Banco Central. E é isso que eu vou apresentar aqui, o balancete do Banco Central do livro-texto. Aqui está escrito Banco Central, aqui é o ativo e aqui é o passivo. Ativo são as propriedades que o Banco Central tem. Os meus ativos são o apartamento onde eu moro, um carro, um iPad, um celular, o meu vestuário, minhas roupas, bicicleta eu vendi. Então, tudo que eu tenho são os meus ativos. E o passivo é como é que as dívidas que eu possuo para ter comprado esses bens. Então, eu tenho capital próprio, tudo que está pago, e mais as minhas dívidas. Do lado do passivo estão as dívidas, a origem de todos os recursos captados pela organização, e do lado do ativo, todas as suas propriedades. No caso do Banco Central, o seu passivo é papel, moeda emitido. Ou seja, ele é uma empresa que emite essas dívidas aqui, esses papeizinhos que nós aceitamos, para fazer a compra, que financiar a compra dos seus ativos. O que ele comprou? O que ele costumeiramente comprou? Ele comprou títulos do Tesouro Nacional. Ele é o banco do governo. Como banco do governo, ele financia o Tesouro Nacional. Ao financiar, ele recebe como promessa de pagamento um título do Tesouro. Ele tem a receber X bilhões de reais do Tesouro Nacional.
Ele é também o banco dos bancos. Ele redesconta títulos do sistema bancário. Porque o sistema bancário faz empréstimos, às vezes precisa de dinheiro, né, desse dinheiro, não tem, vai ao Banco Central, vende o empréstimo que ele tem a receber, redesconta, né? E o Banco Central dá dinheiro para ele e fica esperando receber de volta. É um ativo, uma propriedade do Banco Central, redescontos. E ele tem reservas em moeda estrangeira. Dólar, euro e outros. Porque ele é um banco também, ele é banco dos bancos, como eu falei antes, mas ele é também um banco que no passado tinha monopólio do comércio de divisas. Hoje não é verdade, mas ele é um banco que opera no mercado de divisas. Divisas é o nome que se dá às moedas estrangeiras. Então, ele é o banco que emite papel moeda, e com esse papel moeda emitido, ele financia o governo, ele financia os outros bancos, ele compra e vende dólares, e pronto. Ele tem um monopólio da emissão. O Banco Central emite, vamos dizer, um número qualquer de papel moeda. Uma parte desse papel moeda fica na caixa do Banco Central. Ou no caixa, né? Perdão. E como uma empresa qualquer, ele tem um caixa, ele não pode emitir só no dia que é necessário. Tirando o papel moeda emitido, tirando o caixa do Banco Central, nós temos papel moeda em circulação. Esse papel moeda em circulação, se eu tirar o caixa dos bancos privados, o caixa dos bancos privados está no cofre do Santander, no cofre do Itaú, no cofre do Banco do Brasil, no cofre da Caixa Econômica Estadual, nas ATMs, sabe, nos caixas eletrônicos. Tudo isso é caixa dos bancos privados. Tirando o caixa dos bancos privados, nós chegamos ao papel moeda em poder do público. Que é esse pedacinho de papel colorido que eu acabei de mostrar para vocês, que, estando comigo, é papel moeda em poder do público. Eu sou público. A palavra público confunde-se com privado, né? Público quer dizer das pessoas que não são do governo. É isso que é público. O caixa dos bancos privados pode estar, vamos dizer, em caixa mesmo, e eles podem guardar como reservas voluntárias, que eles podem deixar na sede do banco ou no Banco Central. O Banco Central não é o banco dos bancos, então os bancos podem guardar o dinheiro, em vez de guardar no cofre dos porão dos bancos da Rua Boa Vista, ele guarda no Banco Central. Tá certo? É um caixa dele depositado no banco dele, que é o Banco Central. Os bancos privados são, às vezes, obrigados, são sempre obrigados pelo Banco Central a manter um caixa mínimo, que são as reservas voluntárias, chamadas também de depósitos compulsórios. Então, é simples, o Banco Central se financia emitindo papéis coloridos, que é o dinheiro. O que não está em depósito do Banco Central é chamado papel moeda em circulação.
tirando o que está nos bancos privados, o que sobra é o papel moeda em poder do público, quer dizer, fora do sistema bancário. O caixa dos bancos privados pode estar em caixa mesmo, no caixa eletrônico, e pode estar depositado no próprio banco ou depositado obrigatoriamente no Banco Central. Quando nós consideramos papel moeda em circulação mais reserva dos bancos comerciais, esses dois conjuntos juntos são chamados de base monetária. Em inglês é chamado de High Powered Money. Dinheiro de alta potência. E é isso aqui que ele controla. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, é igual papel moeda em poder do público mais reservas voluntárias mais reservas compulsórias. Esta aqui que é a base, ó. Que papel moeda de circulação é igual a isto, mais isto, mais isto. Tá certo? Então, papel moeda em poder do público mais reservas. É fácil, é o que ele deve o que está fora dele. O que está fora dele é o dinheiro que nós temos em caixa, mais o dinheiro que os bancos têm em caixa, que são as reservas. Essa é a base monetária. Tá certo? Agora, a nossa preocupação é como é que a alteração dessas quantidades pode ser feita, é feita, e como é que ela afeta a economia. Como é que ela afeta a produção e o emprego e a taxa de inflação. O curso de moeda tem uma preocupação, ou duas: inflação e desemprego. Inflação reflete uma dificuldade no estabelecimento de um padrão de valor estável. É um sintoma de mau funcionamento do dinheiro naquela sociedade, naquela economia. E desemprego revela uma contradição do funcionamento daquela economia. Nós falamos que a organização econômica tenta resolver os problemas de escassez e, de repente, essa economia tem um excesso do fator de produção mais importante, que é a mão de obra. Como é que é possível? Que economia é essa que funcionaria tão bem, como disse o Adam Smith, o Ricardo, e dizem a porção de economistas hoje, como é que nós podemos dizer que ela funciona bem se, dada a escassez, existe desemprego? Tem gente morrendo de fome, tem gente que gostaria de comprar mais alimentos e não consegue, e esses alimentos não são produzidos e, mesmo assim, existe desemprego. Gente que gostaria de trabalhar e não trabalha. Esse é o tema da macroeconomia. E é o tema do curso de moeda. E o outro problema é a inflação. A instituição mais importante da economia capitalista, o dinheiro, eu olho para vocês e vejo, olha, camisa de R$20, calça de R$100, mala de R$50, celular de R$1.000, e vocês nos veem assim também. Tudo está numerado, mas nós temos um problema de inflação. Esse padrão de medida é instável, está sempre subindo. Inflação e desemprego são os temas que geram a preocupação macroeconômica e a preocupação com o dinheiro. Então, como é que ocorre isso? O Banco Central é o banco do governo, então ele que dá crédito para o governo comprando títulos do Tesouro Nacional, ele é o banco dos bancos, ele que empresta dinheiro para os bancos quando os bancos precisam, e o nome desta operação, desse refinanciamento é chamado de redesconto. Ele é o banco que opera no mercado de reservas, ele é o maior comprador e vendedor de dólares, no caso da economia brasileira, e ele tem o monopólio da emissão. É ele que emite a moeda nacional. O passivo líquido do Banco Central
é chamado de base monetária, é igual. O que ele nos deve? O dinheiro que nós temos em caixa e o dinheiro que os bancos têm em caixa. Tá certo? Ele pode alterar a quantidade de moeda da economia fazendo 3 tipos de operações. Ele pode fazer uma operação de open market, ele pode mudar as reservas compulsórias, essas são dois tipos de operação. O que seria a operação de open market? Vamos pôr aqui 3. Operação de open market. Ele tem em carteira, propriedade dele, vamos dizer, 100 bilhões de dólares em títulos do governo. O governo deve a ele 100 bilhões de dólares. Ele pode vender para o público esses títulos públicos. Então, ele vende títulos públicos. É um tipo de operação. Quando ele vende títulos públicos, o que acontece? O seu ativo diminui. O ativo é sempre igual ao passivo por construção. Só os jornalistas que não entendem isso. Quer dizer, não é que não entendem, eles tratam com pouco cuidado. Eles falam em rombo no balanço, né? Rombo no déficit, nas contas, rombo no balanço de pagamentos, rombo nas contas. Contabilmente não há rombo, há sempre uma conta que vai fazer o ativo igual ao passivo. Se quiser dar um nome para essa conta que fecha o ativo igual ao passivo, de rombo, pode. É mais espetacular. Então, se ele diminui ele vende a quantidade de títulos públicos, diminui o total do ativo. Tem que diminuir o passivo também, por construção. O que diminui? Quando ele vende, ele recebe papel moeda ou reservas voluntárias ou reservas compulsórias dos bancos comerciais que passam a ser menores. Devolve o dinheiro para o Banco Central. Então, o papel moeda circulação diminui. O passivo diminui também. Passa a existir menos moeda em circulação. Tá certo? Isso quando ele vende. Então, ativo diminui, passivo diminui. Ele pode fazer o contrário, comprar títulos públicos. Que estão na mão do setor privado, né? Títulos públicos que estão nas mãos do setor privado, nas mãos, quer dizer, em propriedade do setor privado. Aí o que acontece? Ele precisa emitir mais papel moeda em circulação, aumenta o seu passivo, e ele compra mais títulos, aumenta o seu ativo. Ele alterou a base, aqui ele diminuiu a base, aqui ele aumentou a base monetária. Aqui ele aumentou o papel moeda de circulação, aqui ele diminuiu o papel moeda de circulação. Todos já tinham visto isso, né? Fazendo essa operação, provavelmente ele afeta a taxa de juros. Porque a taxa de juros é quanto você exige para abrir mão da liquidez. Quanto você quer para não ter... Quanto você me dá para eu deixar de ter esse dinheiro no meu bolso e deixar ele ou emprestado ou depositado no Banco Santander? Eu não vou depositar lá, ou no Banco Itaú, no Bradesco, qualquer banco. Eu não vou deixar lá esse dinheiro, que é muito confortável mantê-lo no bolso, eu posso tomar um táxi, se tiver uma emergência eu posso tomar um táxi, tomar um ônibus, fazer um telefonema, comprar algo que eu preciso. Se eu não vou ficar com esse dinheiro no bolso e vou depositá-lo no banco, eu vou querer uma remuneração, a taxa de juros. Se existe menos desse dinheiro em circulação, provavelmente a taxa de juros aumenta.
E esse é o efeito que o Banco Central estaria procurando ao fazer a operação de compra de títulos, operação de open market, comprando ou vendendo títulos. A outra alternativa que ele tem para alterar a base é mudar as taxas de reserva compulsória. Ele pode dizer para os bancos, ó, por favor, agora, por favor não, de agora em diante, cada real que vocês receberem, em vez de deixar 20% guardado em caixa, é preciso guardar 30%. 40%, porque eu estou preocupado com a sua liquidez ou eu estou preocupado com a situação da economia. Nesse caso, aumentam as reservas compulsórias, aumenta a base. E aqui ele vai ter que fazer alguma coisa para aumentar o seu ativo. Ou ele compra mais títulos públicos, ou ele dá mais empréstimo para os bancos. Houve uma época, e nós vamos estudar com muito cuidado, os anos 70, em que a grande preocupação do Banco Central, a proposta dos economistas é que o Banco Central se preocupasse com a base monetária. Milton Friedman. E essa preocupação, alguns economistas defendem até hoje. O Banco Central precisa controlar o crescimento da base monetária. Hoje não, vocês não veem notícia no jornal sobre base monetária. Então, faz parte deste curso a leitura de jornais. Precisam ler os colunistas de economia, ler as notícias de economia. A minha preocupação é que a macro não precisa ler notícias sobre empresas, ler notícias sobre o Banco Central, sobre o governo, o Tesouro Nacional. Faz parte, primeiro, da vossa vida como cidadãos, e segundo, como parte desse curso. Nos anos 70, 80, era uma preocupação importante. O Banco Central se comprometia, a base monetária brasileira vai crescer 5% ao ano apenas nos próximos 4 anos. E aí os jornalistas investigativos ficavam acompanhando essas informações que estão disponíveis no site do Banco Central, vendo se o governo federal, o Banco Central, estava cumprindo ou não a meta de crescimento da base. Era a teoria que nos orientava naquele momento. Hoje você vê notícias sobre a taxa de juros. O Banco Central se reúne no Comitê de Política Monetária, no Copom, cada 45 dias e fixa a taxa de juros. A explicação que nós podemos dar agora é que, em vez de controlar a quantidade de batatas, ele está controlando o preço da batata. Tá? Há muitos anos é assim no mundo inteiro. Está faltando nessa discussão aqui o governo. O Banco Central é, em tese, independente. Onde é que eu vou escrever isto? Eu vou escrever aqui. Mas ele é banco do governo. Como é que se liga o Banco Central às atividades do governo? Então, eu vou pôr o item número 4 aqui por causa daquele papel que está na lousa ali. Melhor do que o orçamento. A contabilidade do governo e o Banco Central. O governo, tudo que o governo gasta, G, tem que ser idêntico. Eu gostaria de insistir nessa identidade, então vocês vão me desculpar, eu vou pôr vários sinais iguais. É idêntico, é contabilmente idêntico, não é um achado teórico. Né? Quando eu escrevo E é igual a mc ao quadrado, eu não, o Einstein, essa é uma equação, não é uma identidade, não é uma igualdade. Quando eu escrevo
Ativo igual passivo, ou governo igual ao que vai vir aqui do lado, é uma identidade. Ela é verdadeira sempre. Ela não precisa ser testada, ela é verdadeira por construção. Então, os gastos do governo são iguais a tudo que ele arrecada, os impostos, mais o que ele amplia na dívida pública, mais a nova dívida pública. Isso aqui é uma informação sobre fluxo. Fluxo quer dizer, vamos por aí, dinheiro por ano. Que nem na água da torneira saem litros por minuto. Então, aqui ele gasta por ano isso, arrecada por ano isto, e o que ele não tiver arrecadado, ele precisa pedir empréstimos, ele precisa fazer variar a dívida pública. Ele já deve 1 trilhão, mas se ele gastar acima do que ele arrecadou de impostos, a única forma de resolver isso é ampliar a dívida pública, que ele vende para o Banco Central ou para o público em geral, no Tesouro Direto. No Tesouro Direto, que é uma possibilidade de investir em títulos públicos pela internet, aberto a instituições não financeiras, nós mesmos, você compra aquele título público sem passar por nenhum banco. Então, se ele quiser gastar mais do que ele arrecadou de impostos, ele só tem essa solução, dívida pública. Mais dívida pública. Esse delta aqui quer dizer variação da dívida pública. É um empréstimo adicional que ele pede ao Banco Central. Ora, quando ele faz isso, sempre ele tem que fazer isso, nós temos um problema não real, um problema pedagógico. Quando nós falamos em política fiscal, a política fiscal tem ela está misturada, ela é promíscua, ela afeta a política monetária. E a política monetária afeta a política fiscal. Através disso aqui. Se o governo vai gastar mais, ele vai obrigar o Banco Central a fazer alguma coisa para dar dinheiro para ele. Se o Banco Central comprar o título, comprar ele próprio, ele vai ter que emitir mais dinheiro. Então, os resultados de política monetária e fiscal se misturaram. Está certo? Então, quando nós fizermos, ou vocês pensarem, política fiscal e política monetária, é preciso tomar cuidado para ver se ela é uma política fiscal pura ou uma política fiscal com efeitos monetários. Essa não é a preocupação do presidente do Banco Central, nem do ministro da Fazenda. Essa é uma preocupação nossa aqui, para, quando vocês estudarem SLM, entenderem que eu falo, o governo gastou mais, aumenta a demanda agregada, vocês sabem disso. Mas gastou mais financiado como? Financiou-se através de mais dívida pública. E o Banco Central o que fez? Ele comprou dívida pública e emitiu mais dinheiro. Então, houve 2 movimentos ao mesmo tempo. Dívida pública, mais papel moeda em circulação e mais gasto fiscal. Está certo? Quando nós fazemos o exercício de SLM, a gente supõe que a política monetária é pura e que a política fiscal é pura. Ou seja, que uma não afeta a outra. Só uma nota pedagógica. Já entenderam que é identidade, aqui é um fluxo. Agora, o dinheiro, como eu mostrei para vocês, é um símbolo, né? Uma bandeira, uma figurinha. Ele representa alguma outra coisa. No Banco Central do livro-texto, ele representa direitos de crédito sobre o Tesouro, direitos de crédito sobre os bancos, moedas estrangeiras que o Banco Central tem. Certo? É isso que esta dívida aqui, que o Banco Central tem conosco, ela é uma dívida que, se o Banco Central quebrasse, vamos dizer, eu receberia em troca uma dívida do governo, bancos, teria dívidas a receber dos bancos e teria dólares. Certo?
Mas como ela é um representante de ativos, ela representa esta propriedade, ela está sujeita a ser multiplicada. E é isso que eu vou mostrar agora, a multiplicação do dinheiro. Não como a multiplicação dos pães e dos peixes do Evangelho, mas como um fenômeno onipresente, sempre presente no mundo financeiro e no mundo do dinheiro, porque o dinheiro é um símbolo. Então, o Banco Central emite esses símbolos com o direito dessas propriedades. Né? Isso aqui é a dívida do Banco Central conosco. Nós temos a receber isso. E essa aqui é a dívida do governo, dos bancos e os dólares que o Banco Central possui. Mas não é só ele que emite dinheiro. É isso que eu quero mostrar agora. Pelo fato de o dinheiro ser um símbolo, um representante de alguma coisa, essa quantidade de representantes pode ser alterada.